Nós vamos trabalhar hoje uma coisa muito interessante. Nós vamos trabalhar o grande doador nos deu promessas. Queridos, nós precisamos entender essas questões das promessas. Nós precisamos de verdade entender as promessas de Deus para a nossa vida. Foi muito bem explicado nesta manhã aqui, e eu vou só dar continuidade a um processo, porque o nosso pastor, o pastor Marcelo, ele falou sobre o grande doador que nos dá sustento, e no final da sua mensagem, ele falou sobre a promessa. E ele disse uma coisa que mexeu, eu mudei um pouco a minha introdução, porque é uma verdade. Ele disse que há promessas de Deus que já se cumpriram, ok? Há promessas de Deus que estão se cumprindo neste tempo. E há promessas de Deus que é invenção da teologia da prosperidade. Ok? E isso mexeu com o meu coração, porque as promessas de Deus que eu trago para você nessa noite são promessas que se cumpriram no passado na vida daqueles que estavam lá, estão se cumprindo no dia de hoje na vida das pessoas que estão aqui, e se cumprirá até a eternidade. E eu quero ler um texto com você que está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Eu quero que você repita bem forte isso comigo. Desta maneira, o tema promessa é um elemento muito importante dentro da fé cristã. Dentro da cultura cristã, o tema promessa tem uma suma importância. Os seus objetivos primordial é suscitar a confiança humana, a onipotência de Deus, ou seja, aquilo que Deus pode fazer pela humanidade, e que a humanidade precisa ter confiança naquilo que Deus quer realizar. É por isso que diversas vezes encontramos em passagens bíblicas os juramentos de Deus acerca das suas promessas, para que venha sustentar a fraca confiança humana. Isso foi dito aqui pela manhã, e eu estou só fazendo um lembrete ao seu coração daquilo que já foi falado aqui. Saiba de uma coisa importante: quando Deus promete, tenha certeza, Ele irá cumprir. Diga assim: quando Deus promete, Ele irá cumprir. Muito se tem falado da quantidade das promessas. Entendeu o que eu estava falando aqui? As promessas que foram no passado, as promessas que acontecem hoje, e uma série de promessas. Alguns estudiosos chegam a dizer 2.000, 3.000 promessas na Bíblia. Mas isso é uma coisa que nós não podemos quantificá-las. De qualquer forma, podemos apontar algumas das mais significativas promessas para nós hoje. É isso que eu trago como proposta de entendimento ao seu coração, como um bate-papo com você. As promessas importantes da Bíblia. As promessas que vão gerar para você saúde espiritual, que vão gerar para você vida eterna. Ao apontarmos essas promessas para vocês, vocês podem fazer duas coisas: recebê-las e desfrutá-las. Você pode receber as promessas de Deus e você pode desfrutar dessas promessas. Eu posso garantir a vocês que estas promessas serão de suma importância para vossas vidas. Não há na Bíblia promessas maiores do que essas que eu vou trabalhar com você. Sendo assim, quais são as promessas que o grande doador nos deu? Em primeiro lugar, o grande doador nos deu a promessa da redenção. O grande doador nos deu
a promessa de redenção. Preste atenção no verso da parte A. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. O nosso irmão Marcos, induzido pelo nosso irmão Pedro, escreve isto nesta carta. O grande doador nos prometeu a redenção através da vinda do Redentor. Que Redentor é esse? Jesus Cristo. O próprio Deus, com seus próprios lábios, declara em Gênesis capítulo 3, no verso 15, que nasceria um homem, vindo da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e ela o feriria o calcanhar. Ao fazer essa promessa, o grande doador gerou-nos a reconciliação com ele em sua redenção em Cristo. Ou seja, uma grande promessa é de que o homem que vivia no pecado, se arrependesse de todo o vosso coração, receberia a libertação em Cristo Jesus. O grande doador nos gerou uma vida nova através da promessa maravilhosa da vinda do Messias. Essa é uma eterna promessa, uma promessa que não pode sair da sua visão, uma promessa que não pode se perder ao passar dos tempos. Mas para que entendamos melhor a natureza da redenção, devemos debruçar sobre a hermenêutica desta palavra. Ou seja, devemos esmiuçar melhor essa palavra. Devemos entender um pouco mais a significação desta palavra. Redenção tem a sua origem constituída no início da criação. Ou seja, o primeiro sinal da palavra redenção foi no início da criação do mundo. O homem então transgride a ordem de Deus e rompe o seu vínculo com o Criador por causa do pecado. A palavra redenção, querido, ela surge aí. Deus diz assim: eu vou dar a vocês uma eterna promessa, que todo aquele que crer no Filho do Homem e se arrepender de todo o vosso coração, receberá a promessa da redenção. Esse aleluia foi para mim, dá para dar um mais forte aí? Porque, meu irmão, Deus gerou para você uma coisa eterna, a promessa da redenção. Mas que eu quero trabalhar com você aqui, eu quero solidificar o alicerce que eu estou montando com você. A palavra redenção significa lutrose, que dá o entendimento de liberdade, ou fez-se rendido. Se entregou, é isso que significa a palavra no original. O homem, ao pecar no jardim do Éden, deixou de ser livre, tornando-se prisioneiro do pecado, escravo do pecado. E eu quero então trabalhar isso com você, que é muito lindo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança no jardim do Éden, e fez com que o homem vivesse livre no jardim, comandando todas as coisas. Mas o homem se encontra com a serpente e resolve pecar. E ele mesmo se faz escravo do pecado. E agora então ele precisa dessa lutrose, dessa redenção. Ele precisa de alguém que se entregue por ele, alguém sem mácula, alguém sem mancha, alguém sem pecado. Entende isso? Ele precisa. E o próprio Deus então o entrega. E sabe o que eu quero trazer para mim e para você hoje? Por causa de uma vida de pecado, nós também precisamos dessa lutrose, desta redenção. Nós também precisamos ter a liberdade a qual nós fomos criados para ter. A promessa da redenção, querida, é uma promessa importantíssima. Olhando para esse prisma, o próprio grande doador resolveu nos dar a redenção. E sabe como eu provo isso para você? Ele afirmou dizendo lá em Gênesis 3,15, que nasceria de mulher um homem que pisaria a cabeça da serpente e a serpente o ferirá o calcanhar.
A mesma redenção também é muito bem explicada no Novo Testamento, porque tem gente por aí que diz que o Velho Testamento não serve mais. Então, se não serve, querido, o grande apóstolo Paulo nos dá o entendimento do que é a redenção. Ele traduz a redenção como libertação da pena do pecado, mediante ao pagamento de um resgate. O apóstolo Paulo explica isso de forma linda, dizendo lá em Romanos 3:24 algo tremendo que você vai ler bem forte para mim. Vamos lá? Jesus Deus maravilhoso. Em outra versão, meu irmão, esse texto fica mais lindo ainda. Em outra versão ele diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, e por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Ou seja, o Redentor se rendeu à morte de cruz, porque ele não levou em conta os nossos pecados. Sendo assim, a promessa de redenção é um presente do grande doador para a libertação dos nossos pecados e para nos reconciliar com ele. A grande pergunta aqui é interessante. Você está disposto a reconhecer que é um pecador e a receber a promessa da redenção? Porque o assunto aqui é bem simples. Você precisa estar disposto a reconhecer que é um pecador, e estando disposto a reconhecer que é um pecador, do alto dos céus será gerado para você a redenção em Cristo Jesus. Quem está disposto a reconhecer que é um pecador aqui? Levanta a mão bem alto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ao observarmos que Deus fez por nós, a nossa resposta tem que ser essa. Sabe por quê? Porque o grande doador, quando observou uma ruptura, decidiu nos libertar pelo direito da reconciliação através da morte de Cristo Jesus. Eu quero deixar duas frases de um autor desconhecido para você. Leia bem forte essa primeira frase. Quando fazemos a conexão entre o pecador e o perdão, isso chama-se redenção. Uma segunda frase: a redenção é a demonstração máxima do amor de Deus pela humanidade. Em segundo lugar, o grande doador nos deu a promessa da santificação. Uma outra promessa que nós não podemos deixar de receber. O grande doador é santo. O presente que ele nos dá é o convite para participarmos com ele dessa vida de santidade. O grande doador está lhe convidando agora, você que recebeu a redenção, você que estendeu a sua mão, você que levantou a sua mão, o grande doador agora está te desafiando a receber a promessa da santificação, a começar a caminhar com ele em santidade. Essa outra grande dádiva do grande doador, o convite para partilharmos com ele dessa promessa. Deus agora está lhe convidando para ser participante com ele de algo, entende? Primeiro ele entra na tua vida, e depois ele começa a te abrir um processo com você, um processo de trabalho em você, que se chama santificação. Você já imaginou o que significa isso? Você pode mensurar aí na sua mente, você que está sentado ao banco ou à cadeira deste lugar? Deus está te chamando para compartilhar da santificação, do processo.
é algo realmente grandioso e divino. É algo que não tem como mensurar. É algo esplêndido, magnânimo. Deus está te chamando para trabalhar com Ele no processo da santificação. Ao entendermos então o chamado da santificação que o grande doador nos faz, sabe o que acontece? Nós devemos nos aproximar dele, nos relacionar com ele. Na verdade, queridos, uma coisa muito interessante que nós aprendamos aqui: não devemos buscar a santificação para termos um fim nela mesma, para nos ensoberbecer, dizendo no popular. A santificação não é para isso. Ela existe por um propósito ainda maior, que é um relacionamento profundo e de amor com um grande doador. É para isso que se abre, que se instaura um processo de santificação. Ele é santo. O nosso Deus, o grande doador, é santo e deseja se relacionar com cada um dos seus filhos, eu e você. O que Deus quer com você, meu irmão, é um relacionamento profundo, de intimidade, de amizade e de amor. Deus quer se relacionar com você, mas para isso precisamos tomar uma decisão de termos também uma vida santa. Aceitamos assim então a linguagem da comunicação direta com Deus, que é a vida pura e livre das intenções malignas. Quando você aceita essa promessa, a promessa da santificação, Deus está falando para você que Ele quer instaurar um processo de purificação, de tratamento, de limpeza, para que você não dê mais lugar a intenções malignas. É isso. A promessa de Deus para você. Deus quer ser seu amigo, quer dar a você a sua presença e intimidade. E para tanto, você precisa, meu irmão, querer receber. Você precisa estar em direta comunhão com Ele. E isso só se conquista através de uma vida de santificação. Aceite a promessa de santificação em sua vida, e você experimentará a amizade e da intimidade de Deus. A Bíblia diz o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, sem santificação ninguém. Aí ele continua dizendo lá no Velho Testamento: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. A primeira promessa, a promessa da redenção, saiu dos lábios de Deus. A segunda promessa, a promessa de santificação, saiu dos lábios de Deus. Hoje em dia nós temos recebido várias promessas que não saíram dos lábios de Deus, mas essas duas, meu irmão, saíram dos lábios de Deus. Sendo assim, não perca a oportunidade hoje de receber essa promessa. O grande doador quer dar a você, quer instaurar com você um processo de santificação. Ele quer trabalhar com você nisso. Tem uma pergunta: você está disposto a abrir hoje um processo de santificação com Deus? Levante sua mão bem alta assim. Você está disposto a abrir um processo de santificação com Deus? Levante sua mão bem alto. Fique com medo não, porque não tem um santo aqui, nem eu. Santo é Jesus. Receba essas duas promessas. Em último lugar, o grande doador nos deu a promessa da salvação. Meu irmão, Deus é maravilhoso. Leia o verso para mim, por favor, para me ajudar. Dessa maneira, Deus está convidando você, meu irmão, meu amigo que chegou neste lugar,
a participar de uma coisa que sozinho você não vai conseguir participar. É da natureza divina. Deus não está te chamando para qualquer coisa. Deus está te chamando para participar com Ele da natureza divina. O grande doador nos deu a maior de todas as promessas, a salvação. Agora era a hora de você dar um glória a Deus. Era a hora de você aplaudir a Jesus. Porque esse Deus gerou para você a salvação. Ele nos deu essa promessa para que ao recebê-las vivamos eternamente com Ele. Meu irmão, Deus não está te chamando para você mudar de bairro. Deus não está te chamando para você ir morar na Zona Sul. Deus está te chamando para morar num lar celestial. Deus está te chamando nesta noite para você receber Ele, se render, se santificar e sair daqui salvo para viver eternamente com Ele no céu. E por isso nós temos que vibrar. Esta promessa é um favor do grande doador. Não é qualquer coisa, meu irmão. O grande doador lhe deu uma promessa, a promessa da salvação que ninguém lhe rouba. Um favor imerecido, um favor que você não pode pagar, um favor que a sua conta bancária não... Um favor imerecido. Ele vem desde o início dos tempos liberando essa promessa. Entende isso? Por isso eu disse que no começo dessa mensagem, quando o nosso líder espiritual falou, e eu fiquei pensando nisso. Promessas eternas, que mudam o homem de dentro para fora. É isso que Jesus, que o Deus, que o grande doador está oferecendo para você nessa noite. Uma promessa de salvação. Para que entendamos melhor a exatidão e o significado dessa ação do grande doador, precisamos entender, em primeiro lugar, que nada que façamos será capaz de pagar ao grande doador aquilo que Ele está fazendo por você. Nada, nada, nada que você faça pagará a salvação e a promessa da salvação para a sua vida. Deixo essa frase para que você possa refletir. O grande doador te ama tanto que para cumprir esta promessa de salvação e de amor, Ele entregou o seu único filho para morrer por você. Ele não pagou um precinho barato não, meu irmão. Ele lhe deu o bem precioso dele, o Filho único. Mas para que você não ache que isso é uma fala de tolo, a Bíblia diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Meu irmão, Deus lhe deu a salvação para não morrer. E aí você pode dizer: pastor, enlouqueceu. Eu vejo tantos crentes descer à sepultura. Sim, o corpo corruptível morrerá, a carne tornará o pó, mas o teu espírito morará eternamente com Deus nas alturas. É essa promessa que Ele gerou para você. Ele não gerou para você uma promessa de sofrimento, de dor e de ranger de dente. Ele gerou para você uma promessa de vida e de vida em abundância. A salvação foi dada pelo grande doador para nos fazer experimentar a grandeza da natureza divina. Sabe o que diz lá em Coríntios? Nem olhos viram, nem ouvidos. O quê? Que Deus preparou para você, meu irmão, ninguém nunca viu, ouvido nunca ouviu falar. É isso que tem reservado para aqueles que recebem a salvação do grande doador.
O texto usado como base nos faz refletir nesta ação tão magnífica de Deus por nós. Nos faz refletir sobre a grandeza do céu. Nos faz refletir que há um Deus bondoso que tem nos amado com toda a intensidade. Nos faz refletir que este grande doador está nos esperando para desfrutarmos do céu. Se eu soubesse cantar igual o pastor Assis Júnior, eu ia cantar: o céu é aqui, né? O céu. Se eu fosse um bom cantor, eu começaria a cantar agora, dizendo: ah, Senhor, como é bom saber que Tu me deu a promessa da salvação e que eu habitarei contigo num lugar aonde eu não sofrerei mais as ruínas desta vida. A promessa do grande doador nos faz pensar no que podemos responder para Ele. Todo esse sermão foi construído para chamar a sua atenção, meu caro amigo que entrou neste lugar. O que você vai responder para Ele diante de todas as coisas que Ele fez e faz por você? O que você vai falar com Ele? O grande doador nos deu a promessa da salvação em Jesus Cristo. Qual a resposta que você dará diante de tão grande amor? Para quem está estudando o livro como devocional diária, sabe que em todo final do capítulo diz o quê? O que você responderá por tão grande amor? Meu irmão, se você me deixa te chamar como meu irmão, você não entrou nesse lugar por acaso. Você não entrou nesse lugar para ser mais um domingo, para receber uma espécie de autoajuda. Você entrou neste lugar para sair daqui marcado por uma promessa. Você não entrou nesse lugar para sair daqui como você chegou. Você chegou neste lugar para sair daqui rendido ao Senhor, para sair daqui num processo de santificação, e para sair daqui saltando e vibrando e dizendo: eu hoje sou salvo em Cristo Jesus. O grande doador é o único que tem o poder para prometer e para cumprir. Essa é a ação do grande doador. É Ele que nos deu as promessas grandiosas que transformam a nossa vida e fazem sentido a nossa vida. Nesta semana, a semana do sustento, é esse grande doador que lhe deu o sustento para viver. Esse grande doador te deu a promessa da redenção, que garante a liberdade em Cristo Jesus nessa vida e pós essa vida. O grande doador lhe deu a promessa da santificação, e a promessa da santificação te aproxima a um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento de amigos, sabe? Sabe o que é isso? Sabe você ter Deus como teu amigo, aquele que tu pode conversar, aquele que tu pode abrir tudo, porque Ele vê tudo, aquele que você não precisa enganar, aquele que você não precisa se esconder, não precisa ter vergonha, porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, e Ele te trata com carinho, com amor, com dedicação. Ele diz: eu não te chamo mais de servo, porém eu te chamo de amigo. É esse Deus, é esse grande doador que lhe deu a promessa da redenção, é este grande doador que lhe deu a promessa da santificação. É esse grande doador
que está querendo entregar a você, nas suas mãos, a promessa da salvação. Vamos começar a adorar o Senhor. O grande doador está nesse lugar, meu irmão. Ele está aqui. Ele veio a este lugar por sua causa, porque Ele quer fazer algo surpreendente na tua vida. Você abalou as estruturas do céu vindo neste lugar, porque ao vir este lugar, você incomodou o grande doador a também chegar aqui.